Livro de Juízes, capítulo 9, versículos 7 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Aleluia. Irmãos, é bom os irmãos atentarem, e já estamos nos contextualizando aqui. Nós estamos no livro de Juízes. Os irmãos conhecem o que aconteceu com o povo de Israel depois da morte de Josué. A Bíblia diz que depois que Josué morre, uma geração se passa e o povo ainda serve ao Senhor. A próxima geração, ninguém conhecia a Deus. Como diz aquele outro, né? Que destreza. Uma geração depois, irmãos, ou seja, 2 gerações após, o povo não conhecia a Deus. Responsabilidade, né, irmãos, dos pais. Às vezes alguns irmãos ficam chateados comigo quando eu falo que Josué falhou. Quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ficou só nos filhos, né? Os netos ficou por isso mesmo, né? Os bisnetos, e ninguém mais conhecia o Senhor. E aí entra o período dos juízes. O povo fazia o que era mal perante o Senhor, e vinha a disciplina, a correção, perseguição, não é? Trabalho que não rendia, não é? Vida difícil. Os inimigos vinham e roubavam tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam. Havia opressão do inimigo. E aí, quando isso acontecia, o povo clamava, se humilhava, buscava o Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus ouvia, atendia e levantava os juízes. Levantavam esses para trazer libertação. E o povo aqui já havia experimentado alguns dos juízes trazendo libertação, assim como o próprio Gideão, que a gente vê aqui neste texto. Quando com 300, não é? Ele traz libertação, o nome do Senhor é glorificado, o povo é abençoado, não é? E eles vivem em tempo de paz. Agora é interessante, irmãos, a gente observar aqui o que acontece. Gideão, irmãos, teve 72 filhos. 72 filhos. Abimeleque, um dos filhos, que ele teve com uma cananeia, lá de Siquém, ou seja, coração duplo, misturado, não é? E a palavra diz que Abimeleque, ele mata ou providencia, ele contrata uns bandidos, uns marginais, para matar os seus 70 irmãos. Jotão, ele foge, ele se esconde. E quando ele fica sabendo, então, que agora Abimeleque, ele está assumindo, porque ele mesmo se titula, ele mesmo se apropria, ele mesmo agora quer se colocar como rei. Quando Jotão fica sabendo disso, ele vem, então, e traz esta palavra, uma parábola, uma fábula, não é? Um apólogo, texto aqui colocado pela Sociedade Bíblica, apólogo de Jotão. Ou seja, uma narrativa, né? Trazendo uma experiência, falando de uma situação, colocando vida em seres inanimados, aqui no caso, as árvores. Mas se referindo ao povo de Israel.
E aí ele traz esta fábula, falando destas árvores. E as árvores, elas agora querem um rei. É claro que está falando aqui do povo de Israel, que não estava um pouquinho contente, vamos dizer assim, com o governo de Deus. Os irmãos sabem que em Juízes ainda não havia rei sobre Israel. Isso acontece só lá em Samuel. Mas aqui o povo já está pedindo um rei. Ele já quer que seja igual às outras nações. Alguém que governe, que reine sobre eles. Se os irmãos observarem no capítulo 8, por exemplo, Gideão, depois dessa conquista toda, eles queriam que Gideão reinasse. E eles pedem para Gideão. A princípio parece ter uma impressão assim de que Gideão, ele não quis reinar e deixou por conta. Mas a verdade é que o próprio Gideão, ele diz assim, não, eu não vou reinar sobre vocês, porque eles pedem assim, olha, Gideão, reine sobre nós e depois de você os seus filhos. Gideão fala assim, nem eu e nem meus filhos, o Senhor reine sobre vocês. Mas o povo se corrompeu de tal maneira que o próprio Gideão também. E a palavra diz que eles pecaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí, Abimeleque, então, ele arma uma situação para que ele então reine, porque, afinal de contas, ele sabia que o povo queria um rei. E ele se aproveita da situação porque o seu pai não queria. E até é interessante, parece estranho, porque Abimeleque, o pai que reina, era o nome de Abimeleque. Abi, pai. Meleque, rei. O pai que reina, o nome do filho, Abimeleque. E é interessante porque Gideão, ele não queria reino nenhum. Ele queria o governo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu povo. Era esse o desejo dele. Mas o povo não quis. E aí Abimeleque, sabendo disso, vou me aproveitar. Só que quem que reinaria? Seria um dos filhos legítimos, vamos dizer assim, porque ele era mestiço, o Abimeleque. Então o que ele faz? Ele providencia a morte dos 70. Ele manda matar, ele prepara, ele faz uma armadilha, ele reúne. Primeiro que ele reúne, a gente observa aqui também que estes filhos de Gideão também não quiseram reinar. Ele pergunta, o que vocês preferem? Que talvez vocês reinem ou que um só reine? E aí eles falam assim, não, que seja você, que seja um só. Eles também não quiseram reinar. Mas Abimeleque providencia então a morte de todos eles e mata 70 da sua própria família. E ele assume o reinado. E Jotão, então, quando fica sabendo disso, ele traz para nós esta parábola, esta fábula. E o que eu quero trazer para você e para mim, nesta noite, meu irmão, minha irmã, é o posicionamento destas árvores. Que a primeira impressão que se tem, parece-me que muitos pensam que talvez essas árvores deveriam reinar. E elas não aceitam. Elas não aceitam. E o texto nos mostra de maneira muito clara, quando eles são questionados, eles dizem, de maneira nenhuma, vou eu deixar a minha posição para pairar ou reinar sobre as outras árvores? Eles não aceitam. E aqui, irmãos, a gente observa que estas árvores, nesta fábula, elas tomam esta posição, elas vão e renunciam o seu verdadeiro lugar. Elas eram árvores, que continuem sendo árvores. Mas o texto diz que elas foram e resolveram agora constituir rei sobre elas. Elas queriam ser iguais aos homens, esqueceram de que foi Deus que as fizeram, e elas se revoltaram. E é interessante que estas árvores, além de tomar esta posição, elas tentaram até desviar as árvores que estavam sendo fiéis. E graças a Deus perseveraram, não é? Em continuar no propósito pelo qual Deus as fez. E aí eu queria chamar a sua e a minha atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Qual é o seu lugar no reino? Qual é o seu lugar no reino? Qual o propósito? Para que propósito Deus te criou? Deus te fez? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Para que Deus te fez e colocou nesta terra? Te colocou aqui em Volta Redonda, te colocou aqui na casa de pedra?
Quais seus dons, seus talentos? Qual o propósito de Deus na sua vida, como igreja, como servo do Senhor, como alguém que Deus fez para a sua própria glória, porque a palavra de Deus diz que Deus nos criou e nos fez para o seu louvor e para a sua glória. E Ele deu a nós, irmãos, dons, talentos peculiares, específicos, únicos, para cada um de nós. Para alguns até mais de um. Ele nos deu dons e talentos. E nós devemos, assim como estas árvores, a oliveira, a figueira e a videira, que perseveraram em continuar no propósito pelo qual foram feitas, mesmo com uma proposta tão tremenda, irmãos. Realeza, ser rei, reinar, uma grande promoção. E este é o cuidado que devemos tomar, irmãos. As promoções aparentes não devem nos atrair. Qual que é a proposta? Quantos irmãos que têm deixado o seu lugar, a sua posição, por propostas muito atrativas, boas, grandes lucros. Os cantores gospel, né, irmãos? E eles têm coragem de ainda dizer assim: eu cantava na igreja. E hoje nem da igreja são mais. Tudo desviado. Shows, dinheiro, fama. Dando às vezes maus exemplos de vida cristã. E se dizem crentes. Deixaram suas posições. Dons, talentos específicos para a glória de Deus. E estão muitas vezes usando não para a glória de Deus. Sendo às vezes um mau testemunho daqueles que professam uma vida em Cristo Jesus. A pergunta aqui, irmãos, é: deixaria eu? Há uma ênfase aqui. Deixaria eu a minha posição, o meu lugar? Não é? A oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Deixaria eu o meu óleo? Irmãos, óleo simboliza aqui, significa unção, simboliza o Espírito Santo. Óleo, desde a antiga aliança, era usado para a cura, para ungir reis, ungir profetas, ungir utensílios do templo, remédio, bálsamos, cremes. Lembra daquela viúva? Que a princípio, quando é questionada pelo profeta, porque está vindo fome, e ela diz: olha, eu não tenho nada, eu tenho apenas um vasinho de azeite. Lembra o que aconteceu com ela? A aposentadoria dela e do filho para sempre, de tanta riqueza que ela acabou tendo por causa do óleo que foi multiplicado na sua casa. E a árvore está dizendo aqui: deixaria eu de produzir azeitona, que faz o óleo, que faz o azeite, que faz a unção, que ministra a cura, remédio, que unge reis, que unge profeta? Olha o ministério desta árvore. Qual o seu chamado, meu irmão, minha irmã? Qual o propósito para a sua vida? Deus te chamou para quê? Que talvez você é levado para outros caminhos, para outras decisões que não é o que Deus tem para a sua vida, deixando de cumprir o seu propósito. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, meu irmão, minha irmã. Se Deus nos deu, como eu disse, dons específicos, peculiares, uma graça especial, é para que a gente brinque com isso, irmãos. Deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei se já contei para os irmãos aqui, eu já por algumas vezes, hoje mesmo a minha vontade não era nem estar aqui. Às vezes eu fico pensando assim: quem sou eu para estar numa posição de estar pregando, ensinando, ministrando a palavra? Lembro-me do meu chamado no início, quando muitas vezes eu disse não. E tentei às vezes até deixar isso de lado. E eu paguei alto preço por isso.
porque era o chamado para a minha vida. Deus não chamou para outra coisa. Chamou para ser pastor. E eu não queria. Em alguns momentos até ainda digo isso. Por que eu estou nessa posição, Senhor? E é claro que eu sei para qual fui chamado. Mas eu estou dando um exemplo para que você entenda. As árvores, tanto a oliveira quanto a videira, não é, disseram isso. Vou deixar de produzir, vou deixar de fazer aquilo pelo qual eu fui criado, eu fui feito, é o que Deus me deu. Por mais simples que sejam seus dons, seus talentos, sua capacidade. E eu já disse aqui certa feita, irmãos, não me refiro só àquilo que a gente entende, às vezes que são dons ou talentos ou capacidades que a gente entende que tem um contexto ou uma questão religiosa. Não. Sua vida profissional também. Dons que Deus te deu, capacidade que Deus te deu, para que Deus te use para a glória do nome dEle. Certa feita, conversando com alguns jovens adolescentes, porque a gente vê muitos preocupados hoje com a profissão, e é triste quando a gente vê muita gente hoje procurando profissões que dão dinheiro, eles não procuram o chamado. Os jovens adolescentes, eles não estão preocupados em buscar em Deus e entender o que Deus me chamou para ser. Deus quer o que de mim? E hoje os jovens o que fazem? Influência dos pais também, que às vezes forçam os filhos a serem o que os pais querem, não é? Buscar uma profissão que visa lucro, ganhar dinheiro. E às vezes são as pessoas que exercem algumas profissões com tristeza. Estão ganhando dinheiro tristes. E que talvez estão chegando ao final da vida e dizendo assim, pastor, a minha vida toda eu fiz isso, mas o que eu queria mesmo era aquilo. Mas tive que fazer isso, né, pastor? Porque tem que ganhar dinheiro, né? E às vezes leva uma vida que não produz como deveria produzir, se estivesse fazendo o que Deus te fez para você fazer. Só que aí entra o medo, entra a dúvida, entra a insegurança, entra a pressão da sociedade, pressão da família, e você é um crente triste, fazendo aquilo que não era para você estar fazendo. E o pior é que muitas vezes, quando se faz aquilo que talvez não é o chamado, você não faz com tanta excelência assim. Não faz tão bem feito assim. Os irmãos já observaram isso? É fácil a gente identificar, né, irmãos? Quando alguém está exercendo algo que você vê, o cara foi chamado. Sabe, aquele médico, você olha, é médico. Você olha o dentista, é dentista. Você olha o veterinário, é veterinário. Você olha o professor, é professor. Agora tem alguns que você olha, é médico. é veterinário, é professor. É dentista, Os irmãos percebem ou não percebem? Ou sou só eu? É pastor. Não, é pastor. Já viram isso? É professor. Interessante isso, né, irmãos? E eu queria chamar a sua atenção, minha e sua, nesta noite, em relação ao posicionamento dessas árvores. Devo eu, irmãos, abrir mão do meu chamado, dos dons, do talento, daquilo que Deus tem para mim? Uma posição elevada, muitas vezes pode ser até desejável. Agora, é certo obter isso a um custo deste nível? E alguns, irmãos, com tristeza, separação, paz é tirada, a comunhão, o afastamento, o distanciamento, não é? Alguns, por causa de posições e lucro e dinheiro, deixam seus ministérios, seus chamados, seu trabalho no reino de Deus, na igreja, deixam de exercer e fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque estão envolvidos com tantas coisas, porque tem que ganhar dinheiro. Afinal de contas, eu tenho que deixar dinheiro para meus filhos, pastor. Eu tenho que deixar a herança. Não é assim, irmãos? Será que vale a pena? Riqueza, honra, glória, poder é colocado diante dos homens e muitos são levados, irmãos. Essas árvores são louváveis. Elas ficaram firmes no seu posicionamento. A oliveira
Vou deixar eu de produzir o óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Depois nós encontramos a figueira. Vem, figueira, e reina sobre nós. E a figueira responde: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Sabor, doçura da vida. Vou deixar de produzir, de trazer alegria. Assim também a videira, né? A videira da mesma forma. Eles chegam para a videira: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus. Isso é bonito, não é não, irmãos? Agrada a Deus e aos homens. Símbolo da alegria. Alegria. Vou deixar eu de produzir a videira, uva, produzir vinho. Vinho bom. Tipo aquele que Jesus transformou, né? A água em vinho. Eu fico imaginando o vinho lá, quando a gente estiver lá. Deve ser o nível que ele transformou, não é não? Deve ser. Que traz alegria. Vou deixar eu de produzir. Aqueles que acham que talvez a oliveira, a videira e a figueira deveriam aceitar. Seria um absurdo, irmãos. É inatural. Como pode deixar de produzir agora o óleo, o figo, a uva? A palavra de Deus diz que as árvores devem dar os seus frutos. Nós aprendemos com parábolas e o próprio Senhor Jesus ensinando que aquela que não der fruto deve ser cortada. Como que ela toma uma posição agora, talvez, de deixar de produzir para reinar? Não, ela não foi chamada para se reinar. Ela não foi chamada para aquilo. E elas entenderam isso. As outras árvores endoidaram. Deixaram a sua posição. Talvez acharam que estava simples demais. Aí, irmãos, não devemos desprezar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Infelizmente, irmãos, muitos têm deixado. E aí perde a paz, como eu disse. Ficam menos santos, menos dado à oração, menos úteis, afastados do culto presencial, corpo de Cristo, por vantagens reais, por propostas grandes. Não estou nem falando aqui de lares, às vezes, que são destruídos por causa disso, né, irmãos? Casamentos. Não é? Alguns acham até que vivem melhor. Que isso, pastor? Eu fico um mês longe da minha esposa. Até é bom. É da saudade. Deixaria eu? Irmãos, nós não podemos brincar com estas vantagens que muitas vezes são colocadas diante de nós. Nós precisamos estar firmados, irmãos, naquilo que Deus tem para cada um de nós. A maior vantagem que nós podemos ter, irmãos, na nossa vida é sermos úteis, tanto para com os homens quanto para Deus. Nós honramos a Deus com estas vantagens que Deus coloca na nossa vida, que são os dons e talentos, para servi-lo, para glorificar o seu nome, para ministrar na vida das pessoas. Nós não podemos desprezar, irmãos, este privilégio. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. É de tamanha responsabilidade, né, irmãos? Mas que privilégio. Poder alguns tocar um instrumento para ministrar na vida das pessoas. Um canto, um hino, uma palavra, uma aula. Não é? Outro dia conversávamos sobre isso aqui e falávamos sobre isso, irmãos. A importância, irmãos, do seu ministério. Falei até de quem controla a projeção lá. É a Alice que está lá de novo. A Alice. Falei com a Alice outro dia.
E hoje é Alice de novo. Que privilégio. Falava que até mesmo quem projeta lá uma letra, um hino, uma música, uma mensagem, está ministrando na vida de pessoas. E num culto como hoje, milhares de pessoas que vão assistir, que poderão assistir ou estão assistindo. E às vezes uma mensagem, uma letra de música, algo que ela clica lá, ela está ministrando na vida de pessoas, sendo um instrumento, a Alice hoje, um instrumento de salvação, de libertação, de cura e de transformação. Falava aqui outro dia para os irmãos entenderem a tamanha responsabilidade e privilégio de estar numa mídia, como tem os meninos que estão ali naquela sala, para que esta mensagem, para que o culto, para que o louvor chegue nos lares, alcance lugares tão longínquos, irmãos. Pessoas que não podem estar aqui. E vidas, às vezes, têm sido abençoadas, transformadas, quebrantadas, curadas. Os irmãos percebem? Que privilégio nosso você poder estar sendo usado de alguma forma na sua vida profissional, ministrando na vida de alguém. É claro, irmãos, quando eu estou falando aqui vida profissional também, não estou falando que você exerça a sua vida profissional e esqueça que é um ministério que Deus colocou na sua mão, na sua vida, para ministrar sobre as vidas. E que é um meio, uma oportunidade para que você pregue o Evangelho. Para isso estamos aqui neste mundo. E aí você é um instrumento, seja na medicina, na odontologia, seja no veterinário, seja lá em qualquer profissão. Exerça o melhor, com sabedoria, com caráter, com temor, com seriedade e ministre na vida das pessoas, trazendo cura, restauração, transformação. Porque há unção sobre a sua vida, no ministério, na profissão que você exerce, porque é dom de Deus. Você, como bom presbiteriano, sabe disso, nós já aprendemos isso. Todos os dons, talentos, profissões, capacitações que nós temos, que desenvolvemos, que às vezes aprendemos ou até recebemos de Deus, é para a sua glória. Como um servo e uma serva do Senhor, um instrumento de Deus, para a salvação de vidas, para a cura, para a libertação, para a transformação. É esta unção que fala da oliveira, irmãos, que está sobre a nossa vida. Da figueira, a doçura que eu e você já temos em Cristo Jesus. E que devemos ministrar na vida das pessoas. Por isso que o crente é simpático. Por isso que o crente é alegre. Por isso que o crente tem um rosto formoso. Não é isso que a Bíblia fala? O coração alegre aformoseia o rosto. E você vê um crente aí carrancudo e feio, ele não está bem. Porque não tem crente feio. Tem crente alegre. Que exala. Que transparece. Que você vê vida nele. Porque nós recebemos este ministério, irmãos. E a videira, a alegria, o bom vinho sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele derrama sobre nós vinho, alegria. Ao invés de pranto e tristeza, vestes de louvor, alegria sobre a nossa vida. O profeta Abacuque que fala isso. Então, irmãos, que nós possamos refletir acerca disto, irmãos. Nós devemos resistir às tentações, irmãos, e refletir sobre as perspectivas que são desastrosas. Deixaria eu meu óleo? Para uma oliveira, seria desnatural, como eu acabei de falar. Para um crente, deixar a vida santa, deixar o Senhor Jesus, deixar a comunhão, deixar de estar servindo e adorando e glorificando o nome do Senhor. Quando Jesus ministrava a muitos que o seguiam e deixaram, abandonaram Jesus, Jesus se dirige aos apóstolos, aos discípulos, pergunta: e vocês também vão me deixar? Pedro responde: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna.
para onde nós vamos? Deixaria eu? Vou deixar o óleo? Deixar a graça? Deixar a verdade? Deixar a santidade de Cristo? Nós devemos tirar proveito, irmãos, dessas tentações que tentam nos afastar de Cristo, da obra, do ministério, do chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer, da comunhão, do culto. Deveríamos resistir, irmãos, e tomar proveito nestas tentações. E aí, nos firmarmos mais, irmãos. Nos firmarmos mais. A mera sugestão para deixar o nosso óleo deveria fazer com que nos agarrássemos mais a Ele. Deveríamos ficar mais contentes e falássemos mais da sua graça. O nosso estado da graça. E que ninguém queira nos seduzir. Quando Satanás, irmãos, nos vê firmados de modo feliz, tem menos esperança de nos derrotar. Se ele vê um crente firmado, ele vê uma chance muito pequena de talvez enganá-lo. Eu às vezes lembro os irmãos quando se lida com o sobrenatural e principalmente com a ação maligna, é preciso que ele saiba que eu sei, que ele já sabe que eu sei, que ele sabe que eu sei, que ele é derrotado. Porque se ele por algum motivo desconfiar ou souber que você não tem tanta certeza assim, você é alvo fácil. Você é alvo fácil. Então ele precisa saber que você já sabe, que ele já sabe, que você sabe que ele é que é derrotado. Você está firmado na rocha. Você sabe o que Deus tem para a sua vida e o chamado que Ele tem para você. E aí você permanece firme no Senhor.